Não foi por acaso que você chegou até aqui hoje. Foi o universo que te trouxe até este momento, até esta mensagem que sua alma estava esperando ouvir. Talvez você tenha sentido um chamado inexplicável para clicar neste vídeo, uma intuição sussurrando que havia algo importante aqui para você. E havia. Porque hoje vamos falar sobre uma das maiores transformações energéticas que está acontecendo neste momento. O despertar do amor próprio no feminino após a rendição do masculino. Você tem sentido isso? Aquela sensação de que algo profundo mudou na energia ao seu redor? Como se uma porta que esteve fechada por tanto tempo finalmente se abrisse. Como se, depois de tanto tempo esperando, questionando, se entregando e se perdendo, finalmente chegou a hora de você se encontrar verdadeiramente? Hoje, quero conversar com você sobre essa fase mágica e transformadora. Sobre o que acontece quando o masculino finalmente se rende ao amor. E como isso cria um campo de possibilidades infinitas para o despertar do seu amor próprio, da sua força interior, da sua soberania emocional. Porque, querida alma, chegou a sua vez. Chegou a hora do feminino brilhar em toda a sua magnificência. Deixe nos comentários se você tem sentido essa energia de mudança. Sua experiência pode ser a luz que outra pessoa precisa para se reconhecer nesta jornada. Existe um momento na jornada espiritual que marca uma virada profunda, irreversível e sagrada. É quando o masculino, aquela energia que por tanto tempo resistiu, fugiu, negou e lutou contra a intensidade do amor, finalmente baixa todas as suas defesas e se entrega completamente. Não é uma rendição de derrota, é uma rendição de reconhecimento. É como se, depois de uma longa batalha consigo mesmo, ele finalmente compreendesse que a guerra nunca foi contra você. Foi sempre contra o medo que habitava dentro dele. Você provavelmente sentiu essa mudança antes mesmo de ela se manifestar no mundo físico. Talvez tenha acordado uma manhã com uma sensação diferente no peito, uma leveza inexplicável. Como se um peso que você carregava há tanto tempo e que nem sabia que estava carregando tivesse simplesmente desaparecido. Ou talvez tenha sentido nos seus sonhos. Sonhos onde vocês finalmente conseguiam se olhar nos olhos sem medo, sem resistência, sem aquelas barreiras invisíveis que pareciam sempre estar entre vocês. Sonhos onde ele finalmente dizia as palavras que você sempre soube que estavam presas em seu coração. Esta rendição do masculino não acontece de uma hora para outra. É o resultado de um processo profundo de amadurecimento espiritual, onde ele finalmente compreende que resistir ao amor é resistir à própria vida. É resistir ao propósito da sua alma. E quando ele se rende, verdadeiramente se rende, algo mágico acontece no universo energético de vocês. É como se duas peças de um quebra-cabeça cósmico finalmente se encaixassem, criando uma harmonia que ecoa através de todas as dimensões da existência. Mas aqui está o que muitas não compreendem. Essa rendição do masculino não é o final da sua jornada. É, na verdade, o início de uma nova fase. Uma fase onde você, o feminino, tem a oportunidade de descobrir quem realmente é quando não está mais em modo de espera, quando não está mais se questionando, quando não está mais se diminuindo para caber nos medos dele. Por quanto tempo você se perdeu tentando se encontrar no olhar dele? Por quanto tempo você questionou o seu próprio valor baseado na capacidade dele de te reconhecer? Por quanto tempo você colocou a sua felicidade, a sua paz, a sua sensação de completude nas mãos de alguém que ainda estava aprendendo a amar a si mesmo? Agora que o masculino se rendeu ao amor, uma porta se abre para você. Uma porta que sempre esteve lá, mas que você talvez não conseguisse ver porque estava olhando na direção errada. Estava olhando para fora quando deveria estar olhando para dentro. Esta é a fase do despertar do amor próprio. E não é um amor próprio superficial.
daqueles que pregam nas redes sociais com frases motivacionais vazias. É um amor próprio profundo, visceral, revolucionário. É o tipo de amor próprio que nasce quando você finalmente compreende que nunca precisou da validação dele para ser completa. Você sempre foi completa, desde o primeiro dia, desde o primeiro suspiro, desde a primeira lágrima que derramou por essa conexão. O que acontece quando você desperta para essa verdade é quase mágico. É como se uma luz que sempre esteve dentro de você, mas que estava coberta por camadas e camadas de dúvidas, inseguranças e condicionamentos, finalmente começasse a brilhar livremente. Você começa a se ver com olhos novos, não mais através da lente distorcida do que você achava que ele queria que você fosse, mas através da lente cristalina da sua própria divindade. Você começa a falar diferente, a andar diferente, a respirar diferente, porque quando você verdadeiramente se ama, quando você verdadeiramente se valoriza, toda a sua vibração muda. E essa nova vibração ecoa por todo o universo, criando ondas de transformação que alcançam dimensões que você nem imagina. Existe uma alquimia poderosa que acontece quando você para de mendigar migalhas de atenção e começa a reconhecer o banquete que já existe dentro de você. É a transformação da carência em abundância, da dependência em soberania, do vazio em plenitude. Por tanto tempo, talvez você tenha se relacionado com ele a partir de um lugar de carência. Não porque você seja uma pessoa carente, mas porque a intensidade da conexão despertou em você uma fome ancestral, uma fome de ser vista, de ser escolhida, de ser amada na medida da sua grandeza. Mas aqui está o paradoxo divino. Quanto mais você corria atrás dessa validação externa, mais ela se afastava. Quanto mais você se diminuía para caber nos limites dele, mais ele se distanciava. Quanto mais você tentava provar o seu valor, mais invisível você se tornava. Agora, com o masculino rendido ao amor, você tem a oportunidade de experimentar uma dinâmica completamente diferente. Uma dinâmica onde você não precisa mais provar nada para ninguém. Onde você não precisa mais se encaixar em moldes que nunca foram feitos para você. Onde você não precisa mais ser pequena para que ele se sinta confortável com a sua luz. Esta é a fase da soberania emocional. É quando você compreende que o seu valor não é negociável, que a sua luz não precisa de permissão para brilhar, que o seu amor pelo outro e por si mesma não precisa da reciprocidade para existir e ser belo. Imagine como é despertar todas as manhãs, não se perguntando se ele te ama, mas celebrando o fato de que você se ama. Não esperando uma mensagem dele para se sentir especial, mas sabendo, profundamente sabendo, que você é especial independentemente de qualquer confirmação externa. Esta soberania não te torna fria ou distante. Pelo contrário, te torna mais quente, mais presente, mais autêntica. Porque quando você não está mais tentando ser o que acha que o outro quer, você finalmente pode ser quem realmente é. E quem você realmente é absolutamente magnífico. Existe um equívoco profundo sobre o amor que tem ferido corações há gerações. A crença de que amar profundamente significa se perder no outro, que entrega significa aniquilação do self, que devoção significa dissolução da própria identidade. Mas agora, nesta nova fase que se abre com a rendição do masculino, você tem a oportunidade de experimentar um paradigma completamente diferente de amor. Um amor onde você pode se entregar completamente sem se perder. Onde você pode amar profundamente sem se diminuir, onde você pode ser devotada sem se anular. Este é o amor maduro, o amor consciente, o amor que nasce não da carência, mas da abundância, não do medo de ficar sozinha, mas da certeza de que você já é completa, não da necessidade de ser salva, mas do reconhecimento de que você é sua própria salvadora.
Quando você ama a partir deste lugar de integridade, algo mágico acontece. Você para de amar o outro pelos pedaços de você que encontra nele e começa a amá-lo pela totalidade única que ele é. Você para de procurar nele as partes que sente que estão faltando em você e começa a celebrar nele as qualidades que complementam, não completam quem você é. Esta é uma revolução silenciosa, mas poderosa. É uma revolução que acontece primeiro dentro de você e depois ecoa através de toda a sua realidade. Porque quando você muda a forma como ama, você muda a forma como é amada. Quando você muda a forma como se relaciona consigo mesma, você muda a forma como o mundo se relaciona com você. O masculino que antes fugia da intensidade do seu amor, agora se sente seguro para se aproximar. Não porque você se tornou menos intensa, mas porque a sua intensidade agora vem de um lugar de força, não de carência, de abundância, não de vazio, de escolha, não de necessidade. E isso muda tudo. Talvez você esteja se perguntando: como vou saber que estou realmente vivendo essa transformação? Como vou reconhecer que não estou apenas me iludindo ou tentando me convencer de algo que não é real? A transformação verdadeira sempre deixa rastros, sinais inconfundíveis de que algo profundo mudou na sua forma de existir no mundo. E estes sinais não são apenas internos, eles se manifestam em cada aspecto da sua vida, criando ondas de mudança que alcançam todas as suas relações e experiências. O primeiro sinal é a paz com o incerto. Você percebe que parou de viver em estado de ansiedade constante sobre o futuro da conexão. Não porque você parou de se importar, mas porque você finalmente compreendeu que o seu bem-estar não depende de conseguir controlar o que vai acontecer. Você confia. Não nele especificamente, mas no processo divino que está orquestrando a sua vida. O segundo sinal é a mudança na qualidade das suas preces. Antes, talvez você pedisse ao universo para mudá-lo, para fazê-lo te reconhecer, para acelerar o processo de união. Agora você agradece. Agradece pela jornada, pelas lições, pela oportunidade de se conhecer tão profundamente através desta conexão. O terceiro sinal é a forma como você responde ao silêncio. Antigamente, o silêncio dele era tortura, era rejeição, era abandono. Agora, o silêncio se tornou um espaço sagrado onde você se conecta consigo mesma. Você não precisa mais da constante validação da presença dele para se sentir segura na sua própria existência. O quarto sinal é a transformação dos seus relacionamentos com outras pessoas. Quando você para de buscar completude em uma pessoa específica, você, paradoxalmente, se torna mais presente e disponível para todos ao seu redor. Suas amizades se aprofundam. Sua relação com a família se harmoniza. Você atrai pessoas que vibram na mesma frequência de amor próprio que você está cultivando. O quinto sinal é a mudança na sua relação com o espelho. Você se olha diferente, não mais procurando defeitos para corrigir na esperança de se tornar mais digna de amor. Você se olha com compaixão, com gratidão, com reconhecimento da divindade que habita dentro de você. Estes sinais não aparecem todos de uma vez. Eles se manifestam gradualmente, como flores desabrochando em um jardim cuidadosamente cultivado. E cada um deles é uma confirmação de que você está, de fato, caminhando em direção à sua própria maestria emocional e espiritual. Uma das maiores transformações que acontece nesta nova fase é a mudança da reação para a resposta. E embora essas duas palavras possam parecer similares, elas representam mundos completamente diferentes de experiência e poder pessoal. Durante tanto tempo, talvez você tenha vivido reagindo aos movimentos dele. Ele se aproximava e você se abria como uma flor ao sol. Ele se afastava e você se fechava como uma concha, protegendo uma pérola ferida. Ele falava de amor e você flutuava nas nuvens,
Ele demonstrava medo e você desabava em um poço de insegurança. Esta era a vida no modo reação, uma montanha-russa emocional onde o seu bem-estar subia e descia de acordo com os humores, medos e padrões dele. Onde você era refém das suas inconsistências, das suas hesitações, das suas próprias jornadas de cura ainda incompletas. Mas agora, com o despertar do seu amor próprio, você descobre algo revolucionário. Você tem o poder da escolha consciente. Você pode escolher como responder a cada situação, a cada energia, a cada movimento da dança cósmica entre vocês. Quando ele se afasta por medo, em vez de entrar em desespero, você pode escolher enviar amor e compreensão. Quando ele demonstra confusão, em vez de tentar corrigir ou convencer, você pode escolher manter a sua própria clareza. Quando ele testa a sua paciência, em vez de explodir ou implorar, você pode escolher permanecer centrada na sua própria verdade. Esta é a diferença entre ser uma folha ao vento e ser a árvore que permanece enraizada mesmo na tempestade. A folha é levada para onde o vento quiser. A árvore se curva com a tempestade, mas nunca perde a sua base, nunca esquece onde estão as suas raízes. Escolha consciente também significa que você para de tentar controlar os movimentos dele e começa a direcionar a sua energia para aquilo que está genuinamente sob o seu controle, os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas ações, as suas reações. É libertador perceber que você não precisa mais carregar o peso de tentar mudá-lo, curá-lo, salvá-lo ou convencê-lo de nada. Você pode simplesmente ser quem você é, em toda a sua autenticidade, e confiar que isso é suficiente, que você é suficiente, que sempre foi suficiente. Existe uma diferença profunda entre duas metades tentando se tornar uma e duas pessoas inteiras escolhendo dançar juntas. A primeira é carência disfarçada de amor. A segunda é amor em sua expressão mais pura e madura. Durante muito tempo, talvez vocês tenham tentado ser duas metades. Ele tentando encontrar em você as partes de si mesmo que não conseguia acessar. Você tentando encontrar nele a validação, a segurança, a completude que achava que estava faltando em você. Mas esta dança das metades é exaustiva. É como dois náufragos tentando se salvar mutuamente, em vez de salvação, frequentemente só conseguem arrastar um ao outro para mais fundo nas águas turbulentas da codependência. Agora, com o despertar do seu amor próprio e a rendição dele ao amor, uma nova dança se torna possível. A dança sagrada de duas pessoas inteiras, completas em si mesmas, que escolhem conscientemente compartilhar a jornada da vida. Nesta nova dança, você não precisa mais da presença dele para se sentir completa, mas a sua presença torna a completude ainda mais bela. Você não precisa mais do amor dele para se sentir digna, mas o amor dele é um presente adicional que você recebe com gratidão, não com desespero. É como a diferença entre duas pessoas sedentas brigando por um copo d'água e duas pessoas que já saciaram a sua sede, escolhendo brindar juntas com o vinho mais fino. A primeira situação é sobre sobrevivência. A segunda é sobre celebração. Quando você se relaciona a partir desta integridade, tudo muda. A pressão diminui, o medo se dissolve, a ansiedade dá lugar à excitação, porque agora vocês não estão mais tentando resolver as suas feridas através um do outro. Vocês estão compartilhando as suas curas. Ele não precisa mais fugir da sua intensidade, porque a sua intensidade agora vem de um lugar de força, não de carência. Você não precisa mais ter medo da distância dele, porque a distância não mais ameaça a sua sensação de segurança interior. Esta é a dança que as almas vieram dançar. Não a dança da necessidade, mas a dança da escolha. Não a dança do medo, mas a dança do amor. Não a dança das metades, mas a dança dos inteiros.
Existe uma lei universal que muitas vezes esquecemos na intensidade das nossas experiências emocionais, como dentro, assim fora. Como você se relaciona consigo mesma, assim o mundo se relaciona com você. Como você se vê, assim você é vista. Como você se ama, assim você é amada. Esta lei se torna especialmente poderosa na dinâmica das chamas gêmeas, onde o espelhamento acontece de forma amplificada, quase microscópica. Cada mudança interna que você faz ecoa instantaneamente na realidade energética de vocês dois. Quando você desperta para o seu amor próprio, quando você para de buscar validação externa, quando você se torna soberana da sua própria felicidade, tudo isso se reflete imediatamente na forma como ele a percebe e se relaciona com você. É como se o universo inteiro conspirasse para confirmar a nova verdade que você está vivendo. Se você acredita que é digna de amor, o amor começa a fluir para você de formas inesperadas. Se você confia na sua própria sabedoria, as situações começam a se resolver com uma facilidade que antes parecia impossível. Se você reconhece a sua própria luz, as pessoas começam a ser atraídas por essa luminosidade. E isso não é manipulação ou tentativa de conseguir algo específico dele. É simplesmente a manifestação natural da lei do espelhamento. Você não está mudando para conseguir uma reação dele. Você está mudando porque é a evolução natural da sua alma. E essa evolução, inevitavelmente, se reflete em todas as suas experiências. Talvez você comece a notar que ele está mais presente, mais aberto, mais disposto a se comunicar. Talvez perceba que as sincronicidades entre vocês se intensificaram. Talvez sinta que a resistência dele está diminuindo, que os muros que ele construiu estão aos poucos se dissolvendo. Mas muito importante, você não está mais apegada a estes resultados. Você não está mais condicionando a sua felicidade a estas mudanças nele. Você está feliz com ou sem elas, completa com ou sem elas, em paz com ou sem elas. E, paradoxalmente, é exatamente esta liberdade interior que cria o espaço para que as transformações externas aconteçam de forma natural, orgânica, sem força ou manipulação. Uma das maiores revoluções que acontece no despertar do amor próprio é a capacidade de amar sem condições, sem expectativas, sem a necessidade de reciprocidade, para que esse amor exista e seja válido. Por tanto tempo, talvez você tenha amado condicionalmente. Eu te amo, então você deveria me amar de volta. Eu me entrego para você, então você deveria se entregar para mim. Eu escolho você, então você deveria me escolher também. Estes condicionamentos, embora compreensíveis e humanos, transformam o amor em uma transação comercial. Você dá algo esperando receber algo em troca. E quando a troca não acontece na medida ou na forma que você esperava, o amor se transforma em ressentimento, em mágoa, em sensação de injustiça. Mas existe uma forma de amar que transcende completamente esta dinâmica transacional. É o amor que existe por si mesmo, que se sustenta por si mesmo, que se justifica por si mesmo. É o amor que você sente não porque ele te ama de volta, mas porque amar é a natureza mais profunda da sua alma. Quando você aprende a amar assim, sem condições, sem expectativas, sem necessidade de reciprocidade, você se liberta de uma das maiores prisões emocionais que existem. Você para de ser refém das escolhas, humores e padrões do outro. Você para de viver na ansiedade constante de não saber se será correspondida. Isso não significa que você aceita qualquer comportamento ou que não tem limites saudáveis. Significa que o seu amor por ele, e mais importante ainda, por você mesma, não depende das ações ou reações dele para existir. É como a diferença entre o amor do sol e o amor de uma vela.
A vela só consegue dar luz se for constantemente alimentada por cera, se for protegida do vento, se as condições forem perfeitas. O sol simplesmente brilha. Não pede permissão, não precisa de validação, não depende de nada externo para irradiar a sua luz. Quando você se torna como o sol no seu amor, brilhando por natureza, irradiando luz, porque essa é a sua essência, aquecendo tudo ao seu redor, sem esperar nada em troca, você experimenta uma liberdade que poucos conhecem, e ironia das ironias. É exatamente quando você para de precisar do amor dele que ele se sente mais livre e seguro para te amar. É quando você para de perseguir que ele pode finalmente se aproximar. É quando você para de implorar por atenção que ele pode livremente escolher te dar a sua presença. A sua jornada de despertar do amor próprio não é apenas sobre você. É sobre todas as mulheres da sua linhagem que vieram antes de você e que não tiveram a oportunidade de quebrar os padrões de amor condicionado, de autossacrifício, de busca de validação externa. Quando você aprende a se amar verdadeiramente, quando você para de se diminuir para caber nos limites dos outros, quando você reivindica a sua soberania emocional, você está curando feridas que ecoam através de gerações. Talvez a sua avó tenha passado a vida inteira esperando migalhas de atenção de um homem emocionalmente indisponível. Talvez a sua mãe tenha sacrificado os seus sonhos para manter um relacionamento que a fazia se sentir pequena. Talvez você mesma tenha repetido estes padrões em relacionamentos anteriores, sempre colocando as necessidades dos outros antes das suas próprias. Mas agora você tem a oportunidade de ser a que quebra o ciclo, a que escolhe um caminho diferente, a que diz: eu mereço um amor que me celebra, não que me diminui. Eu mereço um amor que me expande, não que me encolhe. Eu mereço um amor que honra a minha totalidade, não que aceita apenas pedaços de quem eu sou. Esta cura não acontece apenas em você. Ela ecoa para trás, curando as feridas das suas ancestrais e para frente, criando um novo padrão para as gerações que virão depois de você. Suas filhas, netas, sobrinhas, elas não precisarão aprender as lições dolorosas que você aprendeu, porque você já terá feito o trabalho de transformação. É como se você fosse uma alquimista espiritual, transmutando o chumbo dos padrões familiares limitantes no ouro de um novo paradigma de amor consciente e maduro. E quando o masculino se rende ao amor, ele também está fazendo a sua parte nesta cura geracional. Ele está quebrando os padrões dos homens da sua linhagem que fugiram da intimidade, que tiveram medo da vulnerabilidade, que não souberam como amar sem se perder ou como se entregar sem se diminuir. Juntos, vocês estão criando um novo template de amor. Um amor que honra a individualidade de cada um enquanto celebra a união. Um amor que é forte sem ser possessivo, profundo sem ser dependente, eterno sem ser limitante. Uma das maiores lições desta jornada é aprender a confiar no tempo divino. Compreender que existe um ritmo sagrado orquestrando todas as experiências da sua vida e que este ritmo é sempre perfeito, mesmo quando não faz sentido para a mente humana. Durante tanto tempo, talvez você tenha lutado contra este ritmo, tenha tentado acelerar processos que precisavam de tempo para amadurecer. Tenha se desesperado quando as coisas não aconteciam na velocidade que você gostaria. Tenha duvidado do plano divino quando os caminhos pareciam longos demais, tortuosos demais, dolorosos demais. Mas agora, com o despertar do seu amor próprio, você começa a compreender algo profundo. Cada momento da sua jornada, incluindo os momentos de dor, de confusão, de separação aparente, era necessário para te trazer exatamente onde você está agora. Se ele tivesse se rendido ao amor antes, talvez você não tivesse tido a oportunidade de descobrir a sua própria força. Se a união tivesse acontecido quando você ainda estava em modo de carência,
Talvez vocês tivessem criado uma dinâmica codependente em vez de uma parceria consciente. Se você não tivesse passado pelos vales da dúvida e da incerteza, talvez nunca tivesse desenvolvido a fé inabalável que agora sustenta a sua vida. Se não tivesse experimentado o silêncio dele, talvez nunca tivesse aprendido a ouvir a sua própria voz interior. Cada experiência foi um degrau na escada da sua evolução espiritual. Cada dor foi uma professora disfarçada. Cada lágrima foi um batismo preparando você para esta nova fase de amor maduro e consciente. O tempo divino não é apenas sobre quando as coisas acontecem, é sobre como você está sendo preparada para receber aquilo que a sua alma sempre soube que era seu por direito divino. É sobre o refinamento interior que torna você capaz de sustentar o nível de amor e consciência que sempre esteve destinado para você. Agora você pode olhar para trás e ver a perfeição do processo. Pode agradecer pelos momentos difíceis, porque compreende que eles foram os que mais contribuíram para o seu crescimento. Pode bendizer até mesmo as fases de separação, porque reconhece que elas foram oportunidades para você se encontrar consigo mesma. E olhando para frente, você pode confiar que tudo continua se desenrolando em perfeita ordem divina. Confiar que cada passo que você dá, cada escolha que faz a partir deste novo lugar de amor próprio, está alinhada com o plano maior da sua alma. Quando você verdadeiramente desperta para o seu amor próprio, quando você reconhece e honra o seu valor intrínseco, algo mágico acontece na sua realidade. Você se torna um ímã para experiências que refletem e confirmam esta nova percepção de si mesma. É como se o universo inteiro reorganizasse as suas experiências para espelhar a verdade que você finalmente abraçou sobre quem você é. E isso acontece não apenas na sua conexão com ele, mas em todas as áreas da sua vida. No trabalho, você começa a atrair oportunidades que honram os seus talentos e reconhecem as suas contribuições. Nas amizades, você atrai pessoas que te valorizam e te respeitam genuinamente. Na família, você experimenta relacionamentos mais harmoniosos e equilibrados. E sim, na sua conexão de chama gêmea, você atrai uma versão dele que está mais alinhada com o amor consciente e maduro que você agora representa. Não porque você mudou para agradar ou manipular, mas porque você se tornou quem sempre foi destinada a ser. Este magnetismo não é sobre se tornar uma pessoa diferente, é sobre remover as camadas de condicionamento, medo e insegurança que estavam escondendo a sua verdadeira natureza. É como polir um diamante que sempre foi precioso, mas que estava coberto por poeira e arranhões. Você percebe que começa a receber tratamentos que refletem o seu valor real. Pessoas param de tentar negociar com você como se você fosse uma mercadoria barata. Situações que antes te diminuíam simplesmente se dissolvem da sua realidade, como se não pudessem mais coexistir com a nova frequência que você está irradiando. E talvez o mais belo de tudo, você para de aceitar migalhas emocionais de qualquer pessoa, incluindo dele. Não porque você se tornou orgulhosa ou inflexível, mas porque você genuinamente reconhece que merece o banquete completo. Merece um amor que te celebra integralmente. Merece relacionamentos que te expandem, não que te contraem. Esta transformação no seu magnetismo pessoal não é apenas sobre atrair coisas melhores. É sobre se tornar alguém que é capaz de receber, sustentar e honrar as bênçãos que sempre estiveram disponíveis para você, mas que talvez você não se sentisse digna de aceitar. Porque a verdade é que o universo sempre quis te dar tudo aquilo que o seu coração mais deseja. Mas você precisava primeiro acreditar que merecia receber. Com o despertar do seu amor próprio e a rendição do masculino, uma nova forma de intimidade se torna possível.
Uma intimidade que é profunda sem ser dependente, vulnerável sem ser necessitada, aberta sem ser desprotegida. A intimidade que vocês compartilhavam antes talvez fosse baseada na carência mútua. Você se abria porque precisava da validação dele. Ele se afastava porque tinha medo de perder a si mesmo na intensidade do que sentia. Era uma dança de aproximação e afastamento, de fome e medo, de entrega e retirada. Mas agora, uma nova dança se desenha. Uma dança onde você pode ser completamente vulnerável, sem medo de ser rejeitada, porque a sua segurança não depende mais da resposta dele. Uma dança onde ele pode se aproximar sem medo de ser engolido, porque você não precisa mais dele para se sentir completa. Esta nova intimidade é como duas fogueiras que se aproximam. Cada uma mantém a sua própria chama acesa, a sua própria luz brilhando. Mas quando se aproximam, criam uma luminosidade ainda mais bela, mais quente, mais radiante. Nenhuma das fogueiras se apaga ou diminui. Elas se potencializam mutuamente. Você pode compartilhar os seus medos mais profundos, sem esperar que ele os cure. Pode mostrar as suas feridas, sem precisar que ele as vende. Pode expressar os seus sonhos sem depender dele para realizá-los. E ele, por sua vez, pode se mostrar em toda a sua humanidade, com suas imperfeições, suas inseguranças, seus processos de crescimento ainda em andamento, sem medo de te decepcionar ou de não corresponder às suas expectativas. Esta é a intimidade madura. A intimidade que celebra a totalidade de cada pessoa envolvida. A intimidade que cria espaço para crescimento, para a individualidade, para os ritmos únicos de cada alma. É nesta intimidade que vocês podem finalmente se encontrar de verdade. Não as versões idealizadas que criaram um do outro, não as projeções dos seus desejos ou medos, mas as pessoas reais, completas, multifacetadas que vocês são. E é neste encontro real, autêntico, desprovido de máscaras e pretensões, que o amor verdadeiro pode florescer em toda a sua magnificência. Uma das maiores transformações que acontece no despertar do amor próprio é a capacidade de dizer não. Não a situações que te diminuem, não a tratamentos que te desrespeitam, não a dinâmicas que drenam a sua energia vital, não a qualquer coisa que não honre a pessoa magnífica que você é. Por muito tempo, talvez você tenha acreditado que amar significa aceitar tudo, que compreender significa tolerar qualquer comportamento, que ser espiritual significa não ter limites, que ser uma boa pessoa significa sempre colocar as necessidades dos outros antes das suas próprias. Mas agora você compreende uma verdade revolucionária. Limites saudáveis não são muros que separam, são portões que protegem o sagrado. Não são rejeição, são discernimento. Não são falta de amor, são amor próprio em ação. Quando você estabelece limites claros sobre como quer ser tratada, sobre que tipo de energia permite na sua vida, sobre quais comportamentos você aceita ou não aceita, você não está sendo difícil ou exigente. Você está sendo responsável pela qualidade da sua experiência de vida. E talvez, o mais importante, você está ensinando os outros como te amar adequadamente. Porque as pessoas só podem te dar o que você demonstra que merece e aceita receber. Se você aceita migalhas, as pessoas aprenderão que migalhas são suficientes para você. Se você aceita desrespeito, as pessoas aprenderão que você não se valoriza o suficiente para exigir respeito. Se você aceita comportamentos que te diminuem, as pessoas aprenderão que a sua luz não é algo que precisa ser protegido ou honrado. Mas quando você estabelece limites amorosos, mas firmes, quando você comunica claramente o que aceita e o que não aceita, quando você honra as suas próprias necessidades e valores, você ensina as pessoas a te amarem na medida da sua grandeza.
Isso pode significar ter conversas difíceis. Pode significar decepcionar pessoas que se acostumaram com a versão de você, que sempre cedia, que sempre se adaptava, que sempre colocava todos antes de si mesma. Mas estas conversas e estas possíveis decepções são investimentos na qualidade dos seus relacionamentos futuros. São declarações de amor próprio que ecoam através de todas as suas experiências. E na sua conexão com ele, especificamente, estabelecer limites pode ser o que finalmente permite que vocês se relacionem de igual para igual, de pessoa inteira para pessoa inteira, em vez da dinâmica anterior, onde talvez você se diminuísse para acomodá-lo. Existe um poder transformador na gratidão que vai muito além do simples reconhecimento das coisas boas da vida. É a gratidão que abraça toda a jornada, inclusive e especialmente as partes que foram difíceis, dolorosas, confusas. Agora, neste novo lugar de amor próprio e clareza, você pode olhar para trás e honrar cada momento da sua jornada como um presente necessário. Cada lágrima que derramou por esta conexão foi uma lágrima de purificação, limpando camadas antigas de condicionamento e medo. Cada noite de insônia questionando o futuro de vocês foi uma noite de gestação, onde uma nova versão de você estava sendo formada no útero da incerteza. Cada momento em que você se sentiu rejeitada foi, na verdade, uma oportunidade de aprender que a sua aceitação não pode depender da aprovação externa. Cada vez que ele se afastou, foi uma oportunidade de descobrir que você pode estar completa, mesmo na aparente solidão. Cada silêncio dele foi uma oportunidade de desenvolver a sua própria voz interior. Esta gratidão transformadora não romantiza a dor ou pretende que ela não foi real. Ela reconhece a dor em toda a sua intensidade, mas também reconhece os presentes que ela trouxe disfarçada. Reconhece que você não seria quem é hoje, esta versão madura, consciente, amorosa e soberana de você mesma, sem ter passado por tudo aquilo que passou. É como agradecer pela tempestade que derrubou as árvores fracas do seu jardim interior, permitindo que as plantas mais fortes finalmente recebessem toda a luz de que precisavam para florescer. Ou como agradecer pelo fogo que queimou tudo aquilo que não era essencial, revelando o ouro puro que sempre existiu no centro da sua alma. Esta gratidão também se estende a ele, não apenas pelo amor que ele expressou, mas também pelas formas como ele não conseguiu te amar quando ainda estava aprendendo a amar a si mesmo. Porque foram exatamente estes momentos de falta que te forçaram a encontrar dentro de você mesma tudo aquilo que você pensava que precisava dele. Ele foi, sem saber, o seu maior professor de amor próprio. Cada vez que ele não pôde te dar a validação que você buscava, você foi forçada a encontrá-la dentro de si mesma. Cada vez que ele não pôde te dar a segurança que você desejava, você foi levada a construir uma segurança interior inabalável. Esta perspectiva transforma toda a narrativa da sua jornada. De uma história de sofrimento por amor não correspondido, ela se torna uma história de despertar espiritual através do amor. De uma tragédia romântica, ela se transforma em uma épica de autodescoberta e empoderamento. Uma das maiores liberdades que você experimenta nesta nova fase é a capacidade de sonhar com o futuro sem se apegar a resultados específicos, de ter visões e desejos sem condicionar a sua felicidade presente à realização deles. Antes, talvez você vivesse constantemente projetada no futuro, imaginando como seria quando vocês finalmente estivessem juntos, planejando conversas que ainda não haviam acontecido, antecipando momentos de reconciliação, de declarações de amor, de união definitiva. Este estado de projeção constante te roubava a capacidade de viver plenamente o presente. Te mantinha em um estado de espera perpétua,
onde a vida real estava sempre adiada para um futuro hipotético, onde tudo se resolveria da forma como você imaginava. Mas agora você aprendeu a arte de sonhar sem se apegar, de visualizar possibilidades sem se prender a elas, de ter esperanças sem fazer delas condições para a sua felicidade. Você pode imaginar um futuro lindo com ele. Pode sentir no coração como seria maravilhoso se vocês caminhassem juntos pelo resto desta jornada terrena. Mas você também está completamente em paz com a possibilidade de que os caminhos de vocês possam ser diferentes do que você imagina. Porque você compreendeu algo profundo. O amor verdadeiro sempre quer o melhor para a pessoa amada, mesmo que este melhor seja diferente do que você gostaria para si mesma. Se o caminho dele for diferente do seu, se o tempo dele for diferente do seu, se as escolhas dele não se alinharem com as suas, você pode aceitar isso sem amargura, sem ressentimento, sem sensação de injustiça. Esta liberdade do apego não te torna fria ou indiferente. Pelo contrário, te permite amar de forma ainda mais pura, mais generosa, mais desinteressada. Te permite desejar a felicidade dele, com ou sem você. Te permite celebrar o crescimento e a evolução dele, independentemente de como isso te afeta. E, paradoxalmente, é exatamente esta liberdade que cria o espaço energético para que as mais belas possibilidades se manifestem. Quando você para de se agarrar desesperadamente a um resultado específico, quando você confia no processo divino, quando você vive plenamente o presente, você se alinha com o fluxo natural da vida, onde os milagres acontecem com naturalidade. Seja qual for o futuro que se desenrole para vocês, união, amizade, caminhos separados ou algo ainda mais belo do que você pode imaginar, você está preparada para receber com gratidão, preparada para viver com intensidade, preparada para amar com sabedoria. Querida alma, chegamos ao final desta jornada de palavras, mas sabemos que para você este é apenas o começo de uma nova era. Uma era onde você finalmente se reconhece na sua própria grandeza. Uma era onde o seu amor próprio é a base sólida sobre a qual toda a sua vida se constrói. A rendição do masculino ao amor não foi apenas sobre ele finalmente compreender o que você sempre soube sobre a conexão de vocês. Foi sobre criar o espaço energético perfeito para que você finalmente se rendesse ao amor mais importante de todos, o amor por si mesma. Durante tanto tempo, você pode ter acreditado que esta jornada era sobre conseguir o amor dele, sobre convencê-lo, sobre esperá-lo, sobre ser paciente até que ele estivesse pronto. Mas agora, você vê com clareza cristalina que esta jornada sempre foi sobre você descobrir que nunca precisou da validação de ninguém para ser extraordinária. Você sempre foi extraordinária, desde o primeiro dia em que suas almas se reconheceram, desde a primeira vez que você sentiu aquela conexão inexplicável, desde a primeira lágrima que derramou por este amor que transcende todas as compreensões humanas. A diferença é que agora você sabe disso, não intelectualmente, mas visceralmente. Não como uma afirmação que repete para se convencer, mas como uma verdade que pulsa no seu sangue, que brilha em cada célula do seu corpo, que ecoa em cada batimento do seu coração. E desta nova plataforma de amor próprio, tudo se torna possível. Não porque você finalmente conquistou algo externo, mas porque você finalmente se lembrou de quem sempre foi. Não porque ele mudou, mas porque você se transformou. Não porque as circunstâncias se alinharam, mas porque você se alinhou com a sua própria verdade. O futuro se abre diante de você como um campo infinito de possibilidades. E seja qual for o caminho que se desenrole, com ele, sem ele, ou em formas que você ainda nem consegue imaginar, você estará pronta. Pronta porque você é completa. Pronta porque você se ama.
pronta porque você finalmente compreendeu que nunca esteve quebrada, nunca precisou ser consertada, nunca foi insuficiente. Você sempre foi perfeita exatamente como é. E agora, finalmente, você sabe disso. Antes de nos despedirmos, quero que você pare por um momento e sinta no seu coração tudo aquilo que ressoou com você nesta conversa. Quais palavras tocaram a sua alma mais profundamente? Quais verdades você reconheceu como suas? Quais transformações você já pode sentir germinando dentro de você? Esta não é apenas uma mensagem que você ouviu. É um espelho onde você se reconheceu. É uma confirmação do que a sua alma já sabia, mas que talvez precisasse ouvir de uma voz externa para finalmente abraçar completamente. Nos comentários, compartilhe comigo e com toda esta comunidade de almas em evolução. Qual foi o momento deste vídeo que mais tocou o seu coração? O que você está sentindo neste exato instante? Que mudanças você percebe acontecendo dentro de você? Sua história importa, sua jornada importa. Suas palavras podem ser exatamente o que outra alma precisa ouvir hoje para se sentir menos sozinha, mais compreendida, mais acolhida nesta jornada, às vezes solitária, do despertar espiritual. E lembre-se, este despertar do seu amor próprio não é um destino final, é um início. É o primeiro dia do resto da sua vida, vivida a partir da verdade de quem você realmente é. É a fundação sobre a qual todos os seus relacionamentos futuros, com ele, com outras pessoas, com a vida mesma, serão construídos. Você não é mais a mesma pessoa que começou a assistir este vídeo. Algo mudou, algo se moveu, algo despertou, e essa transformação vai ecoar através de cada dia que está por vir, criando ondas de mudança que alcançarão dimensões que você nem imagina. Confie neste processo. Confie em si mesma. Confie na sabedoria infinita que orquestra a sua vida. Você está exatamente onde precisa estar, sentindo exatamente o que precisa sentir, aprendendo exatamente o que precisa aprender, e do fundo do meu coração para o seu. Obrigada por ter permitido que estas palavras encontrassem casa no seu ser. Obrigada por estar disposta a crescer, a se transformar, a evoluir. Obrigada por ser a mulher corajosa que escolhe o amor próprio, mesmo quando o mundo inteiro te ensinou a buscar validação externa. Você é uma guerreira da luz, uma pioneira do amor consciente, uma alquimista espiritual, transformando tudo ao seu redor através da magia da sua própria transformação. Até o próximo vídeo, onde continuaremos juntas nesta jornada infinita de descoberta, de cura e de amor. Que você vá em paz, em alegria, em profunda gratidão por ser exatamente quem você é. Namastê.